Boa noite a todos, bem-vindo ao canal Rui Carlos e a Palavra. Hoje nós estamos gravando o nosso quinto vídeo da série Os Caçadores da Arca. Esperamos que você se torne um caçador da Arca, da presença de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. O nosso texto de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos, de pau de faia, com harpas e saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Antes, fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. Oh, aleluia! Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tem por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, com alegria. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. É interessante nós notarmos aqui nesse texto, nosso texto de hoje, que Davi, ele queria trazer a arca do Senhor de volta para Israel, mas ele não sabia como fazer isso. A arca de Deus estava muito tempo escondido, estava muito tempo perdida, estava muito tempo esquecida. Durante todo o reinado de Saul, durante grande parte do reinado de juízes, a arca do Senhor estava escondida. Davi colocou no seu coração o propósito de trazer a arca do Senhor de volta para Israel, de trazer a glória de Deus de volta para Israel. Davi era um homem de propósitos. Ele não perdia o seu propósito. Davi era um homem de propósito. Como a gente falou nos vídeos anteriores, diferentemente de Saul, Saul era um homem que gostava da posição. Saul era um homem que valorizava o título, mas não era um homem de propósitos. Saul era um homem que gostava de se parecer um rei, mas não era um homem que era por dentro um rei segundo o coração de Deus. Ele gostava de se aparecer. Já Davi não. Davi era um homem de propósito que priorizava a presença de Deus. Ele colocou no seu coração, ele se determinou em trazer a arca de volta para Israel. Primeiro ele conquistou a cidade de Jebus, que se tornou Jerusalém. Uma cidade que havia séculos e séculos sido dominada pelos jebuseus, que eram uma classe de pessoas extremamente cruéis, conhecidos pela sua crueldade. Saul
não se preocupou com isso. Mas Davi percebeu que ali seria um local adequado para a arca do Senhor, porque ficava nas fortalezas. Então Davi se preparou. Primeiro ele conquistou o território dos jebuseus. Primeiro ele conquistou Jerusalém para se tornar a capital de Israel. Isso é tão importante. Porque às vezes nós fazemos as coisas, nós queremos a presença de Deus na nossa vida, mas nós não vencemos os jebuseus. Aquilo que se tornou uma fortaleza na nossa vida. Primeiro Davi conquistou a fortaleza de Jerusalém. Primeiro ele fez aquilo que deveria ser feito. Não adianta nós queremos trazer a presença de Deus para a nossa vida se existem certas coisas que se tornaram fortalezas na nossa vida. Um pecado esquecido se torna uma fortaleza na sua vida. Aquela arrogância esquecida se torna uma fortaleza na sua vida. Aquela avareza se torna uma fortaleza na sua vida. Aquele pecado de estimação se torna uma fortaleza na sua vida. Davi primeiro conquistou a cidade de Jerusalém, para depois trazer a arca do Senhor. Mas ele não sabia como fazer isso. Veja, já haviam se passado muitos anos. Davi não tinha ideia de como deveria ser feito. Então ele disse, bom, eu vou buscar a arca do Senhor do jeito que der. E ele foi até a casa de Abinadab, colocou a arca do Senhor dentro de um carrinho e de repente começou a andar. Está funcionando, está funcionando. Os bois estão caminhando, a arca está dentro da carroça, estão caminhando, estou se aproximando de Israel, está funcionando. Mas não é porque está funcionando que é o correto. Não é porque eu estou fazendo uma coisa boa que eu estou fazendo uma coisa certa. Havia um método, havia um jeito, havia um protocolo pelo qual ele deveria seguir. Saul era um homem que não respeitava o protocolo, não respeitava as leis, ele queria fazer papel de sacerdote, sendo que ele não era sacerdote. E Deus não se agradou disso. Deus se enjoou de Saul. Deus rejeitou Saul. Não é porque Deus não rejeitou naquele momento, não é porque Deus deixou Saul reinar durante 40 anos que Deus não rejeitou Saul. Não é porque a justiça de Deus não vem na hora que a justiça não vai acontecer. Mas Davi era um homem que sabia que ele precisava fazer isso, era um homem de propósito, como eu falei começando a discutir esse texto. A Bíblia diz que os bois tropeçaram e Uzá foi estender a mão, e isso foi um ato de irreverência, porque Davi não estava respeitando o protocolo, mas diferentemente de Saul, ele não sabia. Ele não sabia. Ele fez isso na integridade do seu coração. Ele fez isso pensando que estava fazendo a coisa certa. E estava fazendo a coisa certa, mas da forma errada. A Bíblia diz então que Uzá foi morto e a arca do Senhor foi levada para a casa de Obed-edom, porque Davi se viu numa incógnita, Davi se viu numa encruzilhada, como eu vou fazer para trazer a arca do Senhor até mim? Mas Davi não desistiu. Davi não desistiu. É isso que é incrível na história de Davi. Ele não é um homem que desiste fácil das coisas, ele é um homem de propósito. Ele é um homem de propósito. Ele se propôs no seu coração a trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém, custe o que custar. Quando nós falamos em trazer a arca de volta para Jerusalém, nós estamos falando em trazer a presença de Deus, a glória de Deus de volta, uma presença que foi perdida. Nós estamos falando de reconciliação. Davi queria reconciliar Israel com Deus. Mas neste caminho da reconciliação há obstáculos.
Relacionamento, a arca fala sobre relacionamento. Há obstáculos nos relacionamentos. Há obstáculos, se você quiser passar do primeiro ano de casamento, você terá obstáculos. O ministério da reconciliação é o ministério, é a pregação do evangelho. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 15, ele conta 3 parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, todos abordando o ministério da reconciliação. Davi estava tentando reconciliar Israel com Deus, mas esse caminho não foi um caminho fácil. Tinha que ter um método, tinha que ter um protocolo, tinha que ter uma forma, tinha que seguir uma ordem. Não é fácil você reconciliar o relacionamento com Deus que foi perdido. Não é fácil reconciliar o relacionamento com a esposa que foi abalado. Não é fácil reconciliar o relacionamento com a igreja que foi destruída. Mas Davi era um homem de propósito. Eu lembro do apóstolo Paulo falando sobre o ministério da reconciliação. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando nós falamos da arca sendo trazida de volta para Israel, nós estamos falando do ministério da reconciliação. E quando nós pregamos o evangelho, nós estamos falando do ministério da reconciliação. Para isso tem obstáculos. Para isso existe um protocolo. A Bíblia diz em Hebreus, sem sangue não há remissão de pecados. Jesus Cristo teve que vir pagar um alto preço. Existe uma forma, existe uma maneira, mas essa maneira deve ser seguida. Esse protocolo, essa forma deve ser seguida. Você não pode vir à cruz de qualquer jeito. Você não pode vir à cruz pelas boas obras. Você não pode vir a Jesus achando que você é bonzinho. Existe uma forma de chegar até Jesus. E a mesma coisa com Davi, ele tinha que seguir o protocolo. Ele tinha que seguir a ordem. Eles davam 6 passos e sacrificavam. Existia uma forma e Davi não desistiu. Ele descobriu a maneira certa. Se você desiste, você não é a pessoa certa. Mas como você é a pessoa certa, você não vai desistir. Eu deixo essa palavra para você nesse vídeo. Se reconcilie. Batalhe pela reconciliação. Da sua reconciliação com Deus, sua reconciliação com sua família. Porque o poder está num conjunto. Não se trata da dracma perdida, mas do valor que aquela dracma tem junto com as outras. Não se trata da ovelha perdida apenas, mas do valor do conjunto. Israel continuava sendo Israel sem a arca, mas não era a mesma coisa. Deus quer você completo. Deus quer você com todas as dracmas. Deus quer você com todas as ovelhas. Deus quer você completo, com a presença dele, com a glória dele na sua casa. Deus quer você reconciliado. Amém? Então nós deixamos esse vídeo, esse foi o nosso 5º vídeo da série Os Caçadores da Arca. E nesse vídeo nós falamos sobre a busca da Arca do Senhor e abordando o ministério
da reconciliação. A arca do Senhor é um relacionamento. Davi estava tentando restaurar o relacionamento do povo com Deus. Por isso Deus disse: achei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. A arca era o coração do tabernáculo e Davi era o homem segundo o coração de Deus. Se inscreva no canal. Se você gostou, realmente gostou do vídeo, clique no gostei e Deus vai lhe abençoar grandemente em nome de Jesus.